Eu vou ser bem sincero com você, porque isso foi fruto de uma conversa que eu tive com um amigo e foi muito proveitoso conversar isso com ele, porque abriu meus olhos, né? Com 38 anos, eu tive que me reinventar diversas vezes ao longo da vida, mas sem sombra de dúvidas, a principal ferramenta que eu queria ter aprendido muito mais cedo, com muito mais praticidade, com muito mais vigor mesmo, era a ferramenta da venda. Eu acho que vender está em todos os cantos. A venda ela acontece a cada segundo da nossa vida, porque muitas vezes a gente enxerga uma venda, né, algo como vender, apenas de um produto ou de um serviço, mas nós estamos vendendo o tempo todo. Nós vendemos ideias, nós vendemos histórias, né? Quando nós contamos algo para alguém, nós estamos fazendo uma venda para que aquela pessoa compre aquela ideia, compre aquela história conosco. E saindo do abstrato mesmo, eu quis compartilhar isso como primeiro vídeo, porque foi algo que impactou muito em 2025, né? O ano passado, nós estamos exatamente no dia 31 de março de 2026. E esse primeiro vídeo eu queria compartilhar com vocês porque eu passei a estudar ativamente sobre vendas. Para você entender como eu cheguei até aqui, eu tive a oportunidade de sair da advocacia. Eu atuei como advogado durante muitos anos, atuei antes como consultor e em 2024 eu resolvi largar tudo e fazer aí uma, uma quase transição de carreira. Eu digo quase porque ainda não deixei de ser advogado, ainda sou advogado, ainda tenho inscrição na OAB, mas em 2025 eu tive a oportunidade de me encontrar com as vendas. E quando eu comecei ali no impulso, né, fazendo tudo sem nenhuma experiência, mas como eu tenho essa característica de hiperfoco, né, de chegar em algo e estudar, eu fui me debruçar ali mesmo sobre coisas que eu queria aprender sobre aquele produto que eu ia vender. E apenas fazendo o básico, né, bem feito, eu acabei vendendo alguns milhões, né? E obviamente o lucro marginal era muito baixo, a minha comissão ainda era muito menor, porque eu era apenas um preposto, né? Eu vendia algo para um vendedor. E sendo preposto, a minha comissão ainda era menor ainda, para não dizer que era pequena, né? Mas era uma comissão que me abriu os olhos. Me abriu os olhos porque foi quando eu vi que a venda está em todos os lugares, acontecendo o tempo todo. E sem vendas, na verdade, sem o ato de vender, né? Acho que eu já falei muito isso aqui. Sem isso, nada acontece. Por que que eu compartilhei isso? Simplesmente porque o ato de vender aqueles produtos, né, eram produtos educacionais, me trouxe aquilo que realmente importa em uma venda, né, que é a conexão. Eu acho que o básico bem feito que eu consegui aprender na prática nesses dias que passei fazendo essas vendas, né, durante esse período, aproximadamente aí 6, 7 meses trabalhando ali como vendedor desse produto, o que mais me impactou foi que a venda acontece quando você gera conexão. E isso eu gravei muito, muito bem gravado, porque essa conexão não tem nada a ver com ter amizade, né? Aquela amizade de proximidade, porque 99% das pessoas eu nunca tinha visto antes, né? Eram pessoas que eu ia apresentar ali o produto e oferecer, vender a elas, né? Mas eram pessoas que, em algum ponto, fazendo o básico, como eu disse aqui, fazendo uma pesquisa antes, conhecendo o perfil daquela pessoa com quem eu ia me reunir para apresentar a venda, eu consegui ali me conectar através de algumas características dela, através de algumas características da pessoa e até mesmo algumas coisas que nos unia, porque todos nós temos pontos em comuns em algum momento da vida, ou passamos por fases parecidas em algum momento da vida. E isso foi o que ficou e eu queria deixar essa mensagem para vocês. Primeiro que em 38 anos eu queria ter aprendido a vender
pelo menos lá com os meus 23, 25 anos, quando a gente já está ali começando uma maturidade profissional, muito inicial, obviamente, mas já existe uma maturidade. E segundo, aprendendo a vender mesmo na prática, né? Seria esses pontos que eu gostaria muito de ter aprendido nesses 38 anos. E foi isso que eu aprendi nesses 38 anos e gostaria muito de ter aprendido muito antes.